Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o gerente de relacionamento da Equatorial, Carlos Moraes. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado pelo espaço, a parceria e a disposição para falar um pouco o nosso telespectador aí sobre o serviço da Equatorial. Carlos, segundo o Tribunal de Justiça aqui do Estado, a Equatorial é citada em cerca de 1.000 processos, em primeiro e segundo grau. A grande maioria desses processos envolve acusação de dano moral. Por que tantos processos? A Equatorial hoje está presente em todo o estado de Alagoas. Atende em torno de 1.300.000 unidades consumidoras, a gente está falando de 7,5 milhões de clientes. Então, assim, se a gente for analisar em termos de volume, qualquer dúvida do consumidor a respeito do trabalho da empresa, ele, quando não administrativamente não obtém uma resposta favorável ao seu interesse, ele vai buscar também os órgãos de defesa do consumidor e o próprio judiciário. Em regra, as acusações, as reclamações são justas, Carlos? Existe uma gama de reclamações procedentes, qual de processos de faturamento, às vezes o cálculo de uma determinada irregularidade, mas assim, boa parte dessas a gente tem demonstrado de forma técnica que existe uma improcedência. O desejo do cliente, muitas vezes, é um desejo que não tem um respaldo, muitas vezes, legal, nem no setor. Hoje, o setor elétrico, por exemplo, ele tem uma regulamentação, Resolução 414 da ANEEL, que serve para todas as distribuidoras no Brasil e é o que a Equatorial segue aqui em Alagoas nos seus procedimentos. A Defensoria Pública aqui de Alagoas acionou a Equatorial sobre erros em faturas de energia, que têm sido constantes. Como a Equatorial se posicionou? E como minimizar ou tentar pelo menos, extinguir eu acho difícil, mas pelo menos minimizar esses erros? Nós tivemos um trabalho junto ao nosso jurídico de convidar o defensor, sua equipe, explicar um pouco desse procedimento. Nós estamos num momento também de uma mudança de cultura, um paradigma diferente, porque nós tínhamos uma empresa de uma gestão anterior que por algum momento deixou de ter aporte de capital para fazer alguns investimentos. Se você falar em valor de faturas, nós temos um projeto que é o de substituição de alguns equipamentos de medição, que primeiro por questões de segurança. O equipamento de medição ele tem um foco de dar a segurança à residência do cliente, evitar um curto-circuito. Segundo, esse equipamento ele não estava faturando corretamente o consumo de uma unidade. Encontramos mais de 28% das unidades no estado em Alagoas que faturavam o mínimo da fase. Um exemplo muito prático. Eu tenho uma residência simples que usa uma TV, um ventilador, um chuveiro elétrico, coisa básica hoje, pagando 30 kW, que equivale ao mínimo do sistema. Isso é mínimo de disponibilidade. Isso em dinheiro a gente fala hoje numa conta em torno de 19 a 20 reais. Imagine que se a gente troca um equipamento, porque ele não está faturando corretamente, que ele é inseguro para uma residência, ele passa a registrar o que é uma média dos lares nesse porte de residência em torno de 100 kW. Há uma tarifa residencial hoje próxima a 84 centavos, o residencial normal, você vai para uma conta de 84 reais. Então, é a realidade do consumo daquele cliente que não estava sendo mensurado. Mas esses erros eram sempre para menos, porque há muita discussão, muita alegação por parte da sociedade dos erros para mais, né? Esses, quando acontece por alguma falha de faturamento, a gente tem que coletado esses casos individualmente e corrigido. A gente corrige também. Se existe alguma falha para maior, é corrigido. Se existe alguma falha para menor, também. Temos várias situações que encontramos ao longo desse trabalho já de 2019, março, quando nós assumimos, até o presente momento. Mas pelo que entendi, a empresa alega então que a maior parte dos erros era para menos em virtude desse problema que você apresentou. A grande quantidade, naturalmente, era faturamentos por equipamentos que não estavam registrando o consumo devido. E aí isso gera na população e até no próprio cliente um impacto orçamentário. Você tem um valor de conta previsto, passa a ter um novo. O que a gente tem feito é um trabalho de explicação. Por que isso está acontecendo? Na forma, com técnica, mostrando tecnologia e trazendo para faturamento. Hoje a leitura ela é coletada automaticamente no lar, na porta de cada cliente, é impressa a fatura e entregue automaticamente. E isso faz com que qualquer dúvida que se tenha, até um próprio leiturista que pode tirar essa dúvida de imediato. A Equatorial lançou atendimento pelo WhatsApp. Correto. A sociedade pode registrar foto de energia com assistente virtual, por exemplo. Esse sistema é célere. Como funciona na prática? É eficaz? O atendimento até então, antes da Equatorial, de
principalmente reclamações de falta de energia e algumas solicitações de serviços eram feitas através da central telefônica, que hoje ainda é o 0800 082 0196. Porém, buscando trazer tecnologia, desde novembro do ano passado veio a inteligência virtual através do WhatsApp, a Clara. Com a Clara, que é o número 8221269200, o cliente, a partir do ano passado, começou a ter o serviço da falta de energia. Ele chega a ser rápido, célere, sim, é integrado ao nosso centro de operações. Hoje, todas as turmas que estão em campo, principalmente para atender demandas de falta de energia ou variações de tensão, uma vez que você registra na Claro uma mensagem de texto, automaticamente recebe um protocolo, aí basta estar com o CPF ou código único nas mãos, pode gravar até na agenda do celular. Um ou outro ou os dois? Um ou outro. Ele faz a leitura, devolve, faz algumas questões rápidas com um protocolo. Isso automaticamente no centro de operações integradas é disparado para uma viatura mais próxima, através de tablets. Mas relatos, Carlos, de pessoas que alegaram que colocaram o CPF, mesmo assim foi pedido o código único. Então, para ficar claro, basta o CPF? CPF é o código único. Uma ou outra. Lógico, o serviço ele começou a ser utilizado em novembro do ano passado. Inicialmente, algumas correções foram feitas, mas hoje, se o cliente do comercial, o cadastro do cliente comercial tiver corrigido, e aí o cliente é bom atualizar, eu tenho uma conta, está em meu nome, o imóvel muitas vezes é locado, eu tenho que tirar do nome do proprietário e colocar no nome do Carlos, isso facilita. Eu insiro o meu CPF, eu insiro o código único que eu vejo na fatura, automaticamente a Clara responde, e aí hoje permite o registro de falta de energia, oscilação ou problemas de qualidade de fornecimento. Até o final de março, a nossa intenção é trazer mais serviços para a Clara. Quais, por exemplo? Como a informação de débito, a segunda via, através do código de barras, a religação, são serviços que serão disponibilizados até o final de março para o cliente poder ter mais comodidade ainda. Existe um canal de atendimento diretamente com pessoas? Sim, hoje nós estamos presentes nos 102 municípios. Na capital, por exemplo, além da nossa agência Centro, fica próximo ao Palácio do Governo, existe a parceria com o JA. Então, hoje, em alguns shoppings onde tem o JA, é possível, sim, fazer o atendimento presencial. Nos municípios, todos eles, alguns têm agência, outros nós temos o credenciado. Mas online, através do smartphone, por exemplo, existe um canal de atendimento? É a mudança que a gente vai fazer para 2020. A gente vai ofertar o atendimento virtual. Hoje nós temos um site ainda, mas é um site mais informativo. A ideia é que a gente lance também nos próximos meses um site em que o cliente possa fazer um autoatendimento para religação, para solicitação da ligação nova, informação, vários serviços que são feitos hoje no presencial. Recentemente a gente tem visto assim, muitos posicionamentos, Carlos, sobretudo da classe política, né? Atendendo reclamações da sociedade, as demandas da sociedade, então eles se posicionam. Sabemos que ano político a tendência é que isso até se acirre. Como a Equatorial enxerga a postura, por exemplo, do deputado Max Beltrão, que solicitou ao Ministério Público Federal que apure denúncias contra a empresa? Na verdade, a empresa tem procurado esclarecer todo o seu público e o seu cliente de forma geral, nos fóruns que ela é convidada, em contatos com esses agentes públicos, não só o deputado federal Marques, mas outros políticos que procuram, para apresentar o plano de trabalho da empresa. Os investimentos estão sendo feitos, tudo aquilo que está sendo feito para o cliente, pró-cliente, as informações, se existe uma cobrança em termos de faturas, a explicação da técnica como essa fatura é aplicada, o respeito à legislação estadual e à legislação do setor elétrico, que é a resolução 414 da ANEEL. Então, a gente tem se posicionado através do esclarecimento, a aproximação com esses agentes políticos que são importantes para toda a sociedade de Alagoas, demonstrando que a Equatorial vem fazer um trabalho de parceria com o seu cliente, com toda a sociedade. O intuito da Equatorial, quando assumiu através de um leilão, a privatização e veio trabalhar no estado de Alagoas, é ajudar o estado de Alagoas a se desenvolver. E esses estão parceiros também do estado. Falando da classe política, o deputado Inácio Loyola propôs uma audiência pública para discutir a condução, na verdade, dos trabalhos, né? E a suspensão do reajuste na tarifa de energia. Esse reajuste é abusivo? É legal? O que a empresa tem que falar sobre isso? Na verdade, isso é uma técnica do setor elétrico, chama-se revisão tarifária extraordinária. Quando no leilão de privatização a Equatorial ganhou e participou desse leilão e veio a ser a vencedora, ou qualquer outro grupo do setor elétrico que viesse trabalhar em Alagoas, teria o direito de
chancelado pela ANEEL e conduzido pela ANEEL, que é um processo que a ANEEL conduz, de ter uma revisão tarifária extraordinária. No primeiro ano, que foi 2019, a Equatorial não aplicou isso, inclusive houve uma redução no valor das tarifas em média de 2,72. Para esse segundo ano, é preciso mandar informações para a ANEEL, porque a revisão tarifária extraordinária, é um termo técnico, mas que a gente precisa esclarecer, ela, que isso significa, ela prevê que você apresente toda a base de ativos da empresa, e olhe que a última revisão tarifária aqui no estado de Alagoas foi em 2013. A antiga gestão da Eletrobras teria que fazer isso em 2017, mas não mais tinha um contrato de concessão, o que desdobrou, inclusive, no leilão de privatização. Então, a ANEEL pediu as informações para verificar a base, o reconhecimento dos ativos que existem, os investimentos que estão sendo feitos. A Equatorial chegou no estado de Alagoas e fez um plano de investimento de mais de 300 milhões entre 2019 e 2020. Alguns empreendimentos já foram entregues no ano passado, como colocamos em operação a subestação Giraldo Pociano, colocamos em operação Cururipe 2, construímos em 3, 4 meses a subestação no bairro de Serraria. Isso são investimentos que têm que ser ativos, que têm que ser revisados pela ANEEL. A ANEEL troca faz de uma equipamentos também? Troca de transformadores, pra equipamentos. É um programa também do processo de eficiência energética, faz parte de investimentos do setor que a gente tem que fazer. Então, a revisão em si, ela visa ver todos os investimentos que foram feitos, todos os ativos existentes da empresa, para que possa ter um equilíbrio econômico no contrato. E aí a ANEEL analisa e preliminarmente ela diz um valor em termos de índice para um reajuste, que deve acontecer depois de tramitado todo o processo. A ANEEL hoje, nos cálculos preliminares, ela fala em 12,02 em média. A empresa acha que esse percentual é o justo hoje? Isso é de contrato, é a previsão contratual. Porque até quem define preço no setor elétrico não é a própria distribuidora, sempre é o agente regulador, mas que é a ANEEL. Mas ela pode aplicar um preço menor, no caso a empresa? Uma vez que a ANEEL ela avalie que isso é... Porque não é a empresa Equatorial. No setor elétrico, não só em Alagoas, como todo o Brasil, a definição é do agente regulador. Ele pega as informações, ele fiscaliza as informações. Ah, você investiu em serraria, subestação? Vou lá, verifico, visualizo em campo, além dos documentos contábeis, analiso qual é o custo para você operar a empresa. E aí a ANEEL define os índices de reajuste ou revisão, como é o caso do momento. Mas para que fique claro, Carlos, por favor, a empresa ela tem a faculdade, ela pode, se assim entender, aplicar um índice menor do que o proposto pela agência? Hoje, pela regra do setor, não. Hoje a definição é a definição do agente regulador. O agente regulador é que ele recebe os cálculos, recebe a informação dos ativos e ele predetermina reajustes ou revisões tarifárias. Que vocês, assim como vocês têm visto também essa questão das audiências públicas que têm sido convocadas, inclusive eu vindo aqui para o estúdio, eu vi que foi convocada mais uma audiência pública, dessa vez pelo o Conselho de Consumidores, eu acredito agora para o início de março. Como vocês têm visto essas audiências públicas? O Conselho de Consumidores ele convocou a consulta pública relacionada à revisão tarifária extraordinária. É o trâmite da ferramenta regulatória da ANEEL. Independente dessa convocação como as outras, qual é o papel da Equatorial? Está presente. Até então, a Equatorial vai estar presente, inclusive para esclarecer ao nosso consumidor de Alagoas, a todos os formadores de opinião, a todos os agentes políticos que nós citamos anteriormente, que a empresa está trabalhando dentro da legislação do setor, dentro da técnica do setor, e todo aquele cliente que ainda assim tiver algum prejuízo, é nossa obrigação ressarcir, corrigir, fazer com que ele tenha a noção de que o serviço tem que ser prestado dentro de uma técnica que é a previsão nossa. Carlos, vou fazer uma pergunta, peço que você responda somente após o intervalo, por favor. Recentemente circulou um vídeo nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, de uma idosa morrendo no estado do Maranhão, sob a alegação, pelo menos no vídeo, de que a Equatorial lá tinha cortado a energia na casa dessa senhora e por conta disso ela veio a óbito. Como funciona essa questão do corte? Qual é o prazo realmente que a Equatorial dá para os consumidores? Esse problema tem acontecido muito aqui em Alagoas. Eu queria que a gente pudesse falar sobre esse assunto. A gente volta já! Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório.
A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Olá, estamos de volta com o Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é Carlos Moraes, gerente de relacionamento da Equatorial aqui em Alagoas. Carlos, nós deixamos uma pergunta antes do intervalo, relacionada a essa questão do corte da energia, né? Que assim causa muito dano, né, para a população. A energia é uma coisa extremamente necessária. O prazo realmente está diminuindo, as pessoas alegam que a Equatorial está cortando muito rapidamente. Como eu falei, houve um episódio lá no Maranhão, e isso ganhou as redes sociais, os grupos do WhatsApp, teve uma grande repercussão no Brasil todo. Como realmente funciona essa questão do corte da energia? Suspensão de fornecimento também é previsto pela regulamentação do setor. Existe um artigo 173 da 414, que é a regulamentação da ANEEL, que diz o seguinte: o consumidor, para ter o fornecimento de energia suspensa, ele primeiro precisa ser avisado. E é isso que faz a distribuidora. Então, o que a Equatorial tem feito? Existem duas formas de você avisar esse cliente. Ou você avisa na própria fatura. Então, um exemplo muito prático: eu tenho uma fatura vencendo, por volta de 25 dias a fatura nova chega, há um aviso nela, dando um prazo de 15 dias. Isso faz com que o consumidor tenha, em média, 40 dias da conta vencida para chegar a uma visita de corte. É uma das formas de divulgar. Mas é isso que tem acontecido na prática? Isso é uma das formas, inclusive, que a Eletrobras praticava, que gerava, inclusive, a sensação do cliente de ficar com 2 ou 3 faturas em aberto até uma visita de corte. A outra forma, que é praticada, inclusive, pela Equatorial, a gente faz a visita de relacionamento. Então, a fatura venceu, após o vencimento, em torno de 1 a 2 dias, chega um colaborador da Equatorial, que é um agente de relacionamento, entrega o reaviso, e dali você tem um prazo de 15 dias também para uma visita de corte. E isso dá em torno de 17 dias do vencimento de uma fatura apenas. É previsto na legislação. Essa prática tem sido adotada pela Equatorial e faz com que o consumidor, que estava acostumado anteriormente a ter apenas uma visita de corte com 2 ou 3 faturas, passe a ter com uma fatura de energia, mas é dentro do que prevê a legislação do setor. Então, em média, hoje, com 17 dias de vencido, desde que tenha a visita desse profissional, que entregue o aviso, que o cliente receba esse aviso, existe a possibilidade da visita do corte em torno de 17 dias do vencimento. É intenção o corte da Equatorial? Não, como você bem colocou. A Equatorial apresenta a fatura, apresentada a ela, o cliente tem 5 dias do vencimento, ele quer que o seu consumidor se organize para que possa fazer o pagamento, que é um desgaste para todo mundo, inclusive para a própria empresa. A intenção da empresa que compra energia para distribuir no estado é que o cliente ele mantenha o seu fornecimento, até porque a energia realmente é um bem que precisa hoje para o uso diário. Existe alguma possibilidade, Carlos, do consumidor argumentar, existe algum tipo de argumento que seja levado em consideração pela empresa? Porque nem sempre deixa-se de pagar uma conta porque quer. Eu acho que, inclusive, na maioria das vezes, né, ninguém deixa de pagar uma conta porque quer. Existe algum fundamento, digamos assim, que possa justificar que ele possa recorrer e, com isso, não haja o corte de energia? O que a gente orienta ao nosso cliente é que não espere a visita da equipe de corte. Muitas vezes a equipe que vai até uma residência para suspensão de fornecimento, naquele momento a conta paga é que evita a suspensão. Minha conta venceu, eu tive algum imprevisto familiar, algum imprevisto no meu orçamento, procura o nosso atendimento
para que antes da visita de suspensão a gente possa dar mais um prazo, negociar essa fatura. Existem sim possibilidades. O que muitas vezes acontece é que o nosso cliente ele recebe a fatura, venceu, recebe o reaviso, quando vence o reaviso, chega uma equipe para fazer uma suspensão e aí já não tem mais a possibilidade dessa negociação. Então a negociação tem que ser antecipada. Recebi minha conta, ela venceu, eu não tive a condição de fazer o pagamento, procura a empresa, procura os nossos canais de atendimento para apresentar essa dificuldade, para que a gente possa dar um prazo, fazer uma negociação. Sim, é possível reverter. A empresa tem cumprido rigorosamente o prazo de religação? Sim, a religação hoje, do ponto de vista regulatório, ela tem um prazo de até 24 horas, mas automaticamente o cliente, quando faz o pagamento, que aciona os nossos canais de atendimento e solicita, quanto mais rápido a gente tiver disponibilidade de equipes, a gente já faz a religação. Vocês estão cumprindo a lei que regulamenta os dias em que pode haver corte do fornecimento de energia? O Estado de Alagoas ele tem uma previsão de não suspensão de fornecimento às sextas-feiras e finais de semana, e a Equatorial ela respeita isso. Ela pratica no seu operacional as ações de suspensão até o dia da quinta-feira, usando a sexta-feira e o final de semana para as religações. Só existe qualquer suspensão de fornecimento fora desses dias se for por algum risco à vida ou alguma situação de irregularidade que também está na previsão legal. Hoje, Carlos, existe interferência política na Equatorial? A Equatorial é um grupo privado, conforme o leilão de privatização, ele foi aberto a vários grupos do setor elétrico brasileiro. Venceu o Grupo Equatorial, que já tem experiência na distribuição de energia desde 2004, quando assumiu a operação do Maranhão, depois de 2012 Pará, e participou dos leilões de Piauí e Alagoas. O grupo ele tem uma gestão de capital aberto, existem um conselho de administração, mas acionistas, que são em grupos ou investidores individuais, e todo o regime de trabalho é um regime privado, com prestação de contas a esse conselho de acionistas e respeitando a legislação do setor. Mais do que nunca, seja a legislação do Estado onde a Equatorial esteja presente e principalmente a legislação do setor elétrico. A moda atualmente no país é falar mal do servidor público e propor privatizações. A Equatorial, por todos os problemas que vem acontecendo aqui em Alagoas, é um exemplo negativo de privatização? Na verdade, não. A Equatorial começou o trabalho agora, já conseguiu fazer um investimento da ordem de 160 milhões, tem um complemento que vai chegar a 330 esse ano. É o primeiro ano de trabalho, no próximo mês, ele vai se completar. Muito dos quadros dos profissionais hoje da Equatorial, pessoas qualificadas, são oriundas da antiga gestão da Eletrobras, então isso é importante que a gente destaque. Existem hoje profissionais que cuidam das áreas de manutenção, de operação do sistema, que são profissionais qualificados. Mas uma grande parte também foi demitida, não é isso? Alguns profissionais saíram, outros continuam conosco, e o modelo de gestão nosso, para você ter uma ideia, nos anos que a gente assumiu, em termos de Maranhão, 2004, a empresa também com uma situação dessa, difícil, de qualidade de fornecimento, nós levamos a Equatorial Maranhão, em 2017, ao segundo lugar entre as distribuidoras do Brasil e a primeira no grupo de clientes dela. Esse ano, com resultados do ano passado, a Equatorial Pará, ela está disputando um prêmio de satisfação do consumidor entre as 3 melhores do Norte. Então, assim, existe um modelo e uma experiência. Um modelo de gestão com investimentos, com seriedade nesses investimentos, qualidade no atendimento e atenção ao seu cliente, para que em breve a gente também possa comemorar a Equatorial Alagoas como uma empresa de referência, tanto no Nordeste brasileiro quanto no Brasil. Essa é a intenção do Grupo Equatorial. Já ouvi falar, Carlos, numa espécie de estatização da companhia, ou seja, algumas pessoas sugerem que a empresa fosse novamente estatizada, ou seja, deixasse de operar nesses moldes, né, da iniciativa privada. Existe essa possibilidade? Na verdade, a gente recentemente ganhou um leilão de privatização, todo ele coordenado pelo governo federal, todo ele dentro de uma técnica do setor, todo ele acompanhado pela ANEEL, que é a agência reguladora, e a expectativa do Grupo Equatorial, que assinou esse documento, e dos seus investidores, é que a gente possa demonstrar a qualidade do nosso trabalho, a expertise que nós temos enquanto grupo, em outras distribuidoras que levamos de patamares, como encontramos a Equatorial, como encontramos a Eletrobras Alagoas, que era a penúltima,
no setor em termos de qualidade, a gente possa levar ela aos primeiros lugares. Então, essa é a nossa intenção e esse é o nosso foco de trabalho. Agora, veja só, Carlos, uma observação, permita-me. A Eletrobras Alagoas era a penúltima em termos de prestação de serviço. Se prestava um serviço tão ruim, o que justifica a população que tinha um serviço tão ruim está achando ainda hoje o serviço da Equatorial ainda pior. Isso aconteceu também nos outros estados, quando a Equatorial se instalou e depois foi normalizando? A gente tem investimentos ainda que precisam ser feitos. Existe uma grande expectativa da sociedade de Alagoas e de todo o estado, do setor produtivo inclusive, que a gente faça esses investimentos. Investimentos no setor elétrico Nós temos subestações que colocamos em operação agora, que eram previsões de um plano da empresa na gestão passada de 10 anos. Nós temos investimento para esse ano importantíssimo. Entre Ipioca e Paripoeira, nós vamos construir uma subestação que vai melhorar a qualidade de fornecimento do norte, onde o estado, quando se tem o final do ano, quando se tem períodos como esse de carnaval, de verão, a gente tem um aumento da população sazonal que faz com que a qualidade ela não exista. Então você tem um plano de investimento para poder chegar a esses patamares de qualidade. Num primeiro momento, tem algumas questões culturais. A gente está visitando mais o cliente para poder fazer cobrança, a gente está visitando mais o cliente para poder regularizar algumas medições. Isso traz um primeiro impacto para alguns consumidores. Mas o intuito de tudo isso é trabalhar para que a empresa ela tenha qualidade em termos de fornecimento de energia. Se por um acaso ela venha faltar, que ela volte mais rápido. Se por um acaso ela venha ter algum problema de pedido de serviço, que a gente atenda com maior rapidez. Esse é o objetivo da Equatorial. Carlos, nós temos um quadro aqui chamado Curte ou Não Curte. A gente apresenta uma imagem para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte, seguindo as tendências, né, das redes sociais, e faça um breve comentário se assim entender, ok? Vamos para a primeira imagem. Energia eólica. A Equatorial curte. É uma tendência no setor brasileiro. Nós temos aqui já alguns clientes que estão nesse movimento de energia. Essa energia ela é uma realidade porque ajuda na matriz energética. Ela vai favorecer preços melhores de compra de energia para que a gente possa distribuir com qualidade ao nosso cliente. Próxima imagem. Eletrobras. Eletrobras, a Equatorial curte, ela teve o seu papel. A gente entende que a Eletrobras e os profissionais que aqui estiveram, dentro da sua gestão, fizeram o que foi possível para a companhia se conduzir, e agora é uma nova realidade, uma nova forma de trabalho para trazer qualidade ao povo alagoano. Próxima imagem. Nestor Silva, presidente do Sindicato dos Urbanitários aqui de Alagoas. É uma pessoa que a própria Equatorial curte, é uma pessoa que tem uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Também um bom diálogo pelos trabalhadores, pela qualidade do trabalho dos profissionais que estão na Equatorial. Então, assim, o diálogo é importante. É o nosso perfil, nossa área de gente e gestão sempre está atuando com o sindicato. Divergências sempre vão existir, mas é o bom diálogo e isso aí é muito respeitado. Próxima imagem. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Curte, é quem dá as nossas diretrizes de trabalho. Todo o trabalho no setor elétrico, o Grupo Equatorial, na figura de todas as empresas, Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas, respeita o agente regulador, interage sempre com ele para poder agir dentro do que é a regulamentação. Quando necessário, através da Associação Brasileira de Distribuidoras, a ABRAD, a gente também contrapõe algumas determinações da ANEEL e de forma equilibrada o setor ele vem crescendo a cada tempo. Próxima imagem. Energia solar, fotovoltaica. Energia fotovoltaica é uma realidade, a Equatorial curte, é algo também que muito recente, mas que já temos alguns clientes sendo beneficiados com a energia solar. Entende e respeita a regulamentação do setor, a Equatorial é parte do processo, ela é quem emite parecer de acesso, existe um vínculo do cliente que tem energia solar conosco e é uma tendência. Então, tanto a Equatorial Energia Alagoas tem um respeito à energia solar, quanto o Grupo Equatorial acredita que é o futuro. Uma dúvida, Carlos, houve alguma sobretaxa para os clientes que possuem energia solar fotovoltaica com a entrada da Equatorial? Não, existe uma discussão a nível nacional sobre como se dará a regulamentação em termos de remuneração às distribuidoras. Hoje, o cliente fotovoltaico ele gera energia, ainda assim ele faz um pagamento do que seria uma fatura mínima, quando ele gera mais do que é o consumo dele. Existe uma discussão sobre como os clientes livres, que é outra categoria, o pagamento do transporte dessa energia nas redes. Mas essa é uma discussão grande, é uma discussão que está sendo conduzida pelo governo federal, a ANEEL e todas as distribuidoras e a Associação de Empresas Solares. Carlos, quero aqui agradecer a sua participação, é sempre importante
que pessoas como você, representando uma grande empresa, né, que presta serviço hoje para todo o estado de Alagoas, possa se posicionar, tirar as dúvidas. Esse aqui é o nosso papel, né, tentar tirar as dúvidas do consumidor com alguém que esteja apto a responder como você. Agradeço aqui a participação, a disponibilidade. Renovo o convite, né, reitero, para que numa próxima oportunidade possa estar aqui, ao passo que também deixo um espaço para suas considerações finais, falar com o consumidor, mandar um recado assim, da forma como você queira. Agradecer e dizer para o nosso cliente que nos acompanha nessa toda a abrangência de audiência do programa Folha na TV, que a Equatorial vai trabalhar e vai continuar trabalhando cada dia para trazer qualidade de fornecimento e uma excelente prestação de serviço. É o nosso objetivo principal, deixar os nossos canais de atendimento, 0800 082 0196, reforçar a Clara, o 82 21 26 9200 para solicitações de falta de energia, e dizer que estamos presentes com atendimento presencial nos 102 municípios alagoanos para tirar qualquer outra dúvida ou alguma outra solicitação que o cliente, nosso cliente, que nos acompanha nesse momento. Agradecer o espaço no programa e dizer que à disposição para voltar e continuar um papo, que é um papo importante de esclarecimento. É uma prestação de serviço diária na residência do consumidor e a gente precisa cada vez mais levar informação, porque é um produto que o cliente recebe e ele tem que entender como é o funcionamento desse produto. É um tema muito importante para a sociedade alagoana. Agradeço mais uma vez, Carlos. Agradeço a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.